Não é? Alô, som? Ah, agora sim, tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos vocês. Bom dia para vocês das unidades do Brasil inteiro. Eu estava observando aqui a turma do estúdio lotado hoje e me perguntando o que será que vai ter hoje depois da aula, né? Para que todos tenham vindo, ninguém faltou. Muito bem, legal. Meus amigos, vamos ao nosso trabalho. Nós estamos estudando iter criminis e dentro do iter criminis a figura do arrependimento posterior. Nós vamos começar recordando a matéria, hein? Você sabe que a gente adota essa metodologia, que ela serve de reforço, de contextualização e de aquecimento mental, para você já começar a colocar os neurônios certos para pensar, para funcionar, não é? Os do direito penal. Deixa os outros ramos jurídicos agora de lado. Gente, vamos lá. Ah, deixa eu dar um recado, né? Puxa vida, eu acabei de encontrar aqui a moça que cuida da livraria do Damásio. Puxa, ela me deu uma notícia muito boa. Ela disse que esse livro já está à venda na livraria, que pode ser adquirido pela internet e que está com incríveis 20% de desconto. É uma coisa, assim, fantástica. Temos que aproveitar essa oportunidade, não é mesmo? Bom, vamos lá. Gente, iter criminis. Iter criminis. Ai, 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 viu? Esses professores, viu? Iter criminis. O caminho do crime, o itinerário do crime, as etapas que o agente percorre. Gente, peraí, vocês sabem de cor as fases do iter criminis, não sabem? Ô louco, cogitação, o que mais? Preparação, execução e consumação. E aí tem uma quinta fase, o exaurimento? Não. Ah, olha lá, exaurimento não é fase do iter criminis. O iter criminis se encerra com a consumação. Quando ocorre o exaurimento, você se lembra, não? O exaurimento ocorre nos crimes formais que se consumam com a conduta, quando após a realização da conduta se dá a produção do resultado. Num crime material, o resultado assinala a consumação. Num crime formal, o resultado indica o exaurimento. O exaurimento, embora não faça parte do iter criminis, tem uma importância muito grande em matéria de pena. Reflete na pena. De que forma? Aumentando, lógico, mas dentro do sistema trifásico, em qual das fases o exaurimento será levado em consideração? A gente tinha matéria dada, hein? Coisa que a gente viu aí. Semana passada a gente falou disso. O exaurimento, como regra, é levado em consideração na primeira fase da dosimetria, sob a forma de circunstância judicial desfavorável, até porque uma das circunstâncias judiciais corresponde às consequências do crime. Quando houve exaurimento, o comportamento produziu consequências mais danosas, justificando-se, então, a aplicação desta circunstância judicial desfavorável, pena base acima do mínimo. Agora, existem casos em que o exaurimento atua na terceira fase, funcionando como causa de aumento de pena. É o que ocorre, por exemplo, na corrupção passiva. O funcionário público pede propina. Ah, vou lavrar essa multa aqui, mas se a gente conversar, chegar num acordo, veja bem, eu posso deixar de aplicar essa multa. Acabou. Corrupção passiva já está consumada, basta o pedido, a solicitação. Crime formal. Independentemente do recebimento da propina, da vantagem indevida, e independente, menos ainda, do funcionário não realizar aquilo que deveria, não lavrar a multa, no exemplo. Mas suponha que o funcionário solicite, né, formule o pedido, receba a propina e não lavre a multa. A não lavratura da multa representa um dano maior ainda à administração. Representa o exaurimento, só que nesse caso, o exaurimento atua como causa de aumento de pena. Lembra que a gente viu isso? Legal. Depois de estudarmos as fases do iter criminis, né, depois de verificarmos as fases, nós começamos a falar sobre tentativa e muitas questões sobre tentativa foram trazidas aqui para a nossa análise. E eu disse na oportunidade e reitero, não há concurso desses em que o direito penal tem um papel grande, né, um peso grande, como MP, magistratura, defensoria pública, delegado, não há concurso em que não haja pelo menos uma pergunta sobre tentativa. Não estou exagerando, confere que você vai ver. Sempre tem pergunta de tentativa. É assunto obrigatório, você tem que chegar na prova sabendo tudo a respeito da tentativa. Sabendo, por exemplo, os requisitos da tentativa, quais são os requisitos necessários para sua configuração? Início de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Qual a consequência em matéria punitiva da tentativa?
A tentativa, uma vez configurada, provoca uma causa obrigatória de redução de pena, de 1 a 2/3. E que critério o juiz utiliza para balizar a fração? Quanto mais próximo da consumação, menor a redução que irá aplicar. Muito bem, ótimo. Qual a natureza jurídica da tentativa? Em matéria de tipicidade, ela é uma norma de extensão, amplia o alcance do tipo penal. Em matéria de pena, é uma causa obrigatória de redução, atuando na terceira fase da dosimetria. Vimos também as espécies de tentativa e as infrações que não admitem tentativa. Gente, você já repassou o estudo daquela lista que eu dei para vocês no caderno? Aquela lista grande? Já repassou? Não repassou? Repassa. Estuda aquela lista, não é? Quais são as infrações que não admitem tentativa? Você lembra? Crimes culposos, contravenções penais, para boa parte da doutrina os pré-terdolosos, os crimes habituais, os omissivos, completa, omissivos próprios, os unissubsistentes, os crimes cuja existência depende do resultado, não é? A lista é grande, tem que dar uma estudada naquela lista, tá bom? Temos que estar preparados para isso. Aí começamos a falar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que possuem duas semelhanças importantes com a tentativa, né? Tanto na tentativa quanto na desistência voluntária e arrependimento eficaz, ocorre o início de execução e a não consumação. Com a diferença de que, na tentativa, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, à vontade do agente, e na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, por que o crime não se consuma? Por ato voluntário do agente. Na tentativa, ele quer, mas não pode, aqui ele pode, mas não quer. Pode, mas não quer. Não quer mais, mudou de ideia, né? Mudou de ideia. Por ato voluntário do agente, ele impediu, ele próprio, a consumação. Consequência é que, na tentativa, aplica-se a pena do crime consumado com aquele redutor mencionado há pouco. Na desistência voluntária e arrependimento eficaz, desaparece a tentativa e o agente só responde pelos atos praticados. Nós temos, no artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, dois institutos. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Qual a diferença entre eles? Na desistência voluntária, o sujeito interrompe o processo executivo, interrompe voluntariamente o processo executivo. Basta uma atitude passiva, interromper o processo executivo, para justificar a aplicação do instituto. Lógico, interromper o processo executivo por ato voluntário impedir a consumação. Mas basta a atitude negativa. Tinha mais um tiro na arma, tinha mais um projétil na arma, deixei de efetuar e com isso poupei a vida da vítima. E o fiz por ato voluntário. Legal. Foi ato voluntário? Foi. A vítima sobreviveu? Sim, a vida dela foi poupada. Eu tinha mais um projétil? Tinha. Então isso é um caso de desistência, porque eu ainda dispunha de outro ato executivo. E no arrependimento? O arrependimento, o sujeito muda de ideia depois de esgotar os meios de execução que dispunha. No arrependimento, como ele já não tem mais nenhuma atitude ao seu alcance, para que mereça o benefício legal e realmente comprove que mudou de ideia, ele precisa fazer alguma coisa. Não basta aqui a atitude passiva, é necessário uma ação concreta tendente a impedir o resultado. Por exemplo, já descarregou o revólver? Sim. Já não tem mais projétil? Não tem mais nada. Mudou de ideia? Se arrependeu? Sim, me arrependi. Tá, o que você fez depois? Fiquei rezando, vai dar tudo certo. Não está nada. O que você fez depois? Prestei socorro. Graças a isso, a vítima chegou no hospital e conseguiu ser atendida a tempo de sobreviver. Ótimo, mereço o benefício. E aí, chegando já no nosso ponto, depois de falar dessas figuras, começamos o estudo do arrependimento posterior. Tem gente que diz que o nome arrependimento posterior é redundante, pleonástico. Não é. A palavra posterior aí sinaliza para uma das características fundamentais do Instituto. O posterior significa o quê? O posterior, agregado ao arrependimento, o posterior significa o quê? Isso. No arrependimento posterior, a atitude do agente se dá após a consumação. No arrependimento eficaz, ele muda de ideia e impede a consumação. Por isso que se chama eficaz. Eficaz porque impediu a consumação. No arrependimento posterior, chama posterior por quê? Porque ele mudou de ideia depois da consumação, depois do crime já consumado. E qual será a consequência do arrependimento posterior? Isso já adiantei para vocês também na aula passada, a gente vai reforçar. No arrependimento posterior, a consequência é, o crime já estava consumado, mas o agente receberá uma diminuição da pena nos mesmos patamares da tentativa, redução de 1 a 2/3. Tudo bem? Nós vamos construir daqui a pouquinho uma tabela em que nós vamos comparar tentativa,
desistência voluntária, arrependimento posterior e o próximo instituto a ser estudado no encontro de hoje, crime impossível. Uma tabela comparativa para você colocar nas suas anotações e servir de um macetezinho aí para facilitar quando você fizer a revisão do estudo, tá legal? E a gente estabelece essas diferenças fundamentais entre as figuras. Bom, sobre o arrependimento posterior, que é especificamente a nossa matéria, dizíamos, essa figura prevista no artigo 16 do Código Penal foi incluída pelo legislador na reforma da parte geral de 1984. Foi com a reforma da parte geral de 84 que introduziu-se na legislação o Instituto do Arrependimento Posterior, uma forma encontrada pelo legislador de incentivar, de estimular a reparação do dano, não é? Então, a ideia aqui, entre aspas, né, a filosofia, né? Filosofia entre aspas, pelo amor de Deus. A filosofia qual é? É a de incentivar, estimular a reparação dos danos ou a restituição da coisa. Favorecer, premiar a atitude do agente que restabelece o estado original. Premiar a atitude do agente que restabelece o status quo ante. É bem verdade que o Código prevê, em alguns casos, uma consequência muito mais ampla à reparação dos danos ou restituição da coisa do que aquela prevista no artigo 16. Existem crimes, já falei disso também, existem crimes em que a reparação do dano, muito mais do que reduzir a pena, extingue o direito de punir. Lembra de algum caso em que, reparado o dano, verifica-se a extinção do direito de punir? Isso. Tem um crime contra a administração pública em que isso ocorre, é exemplo obrigatório. Qual é? Isso. Gostei. Peculato culposo. Peculato culposo. Eu te falei na segunda-feira, qual é a pegadinha que o examinador faz no concurso? Ele te dá um problema de peculato, que não é culposo, mas doloso. No probleminha ele coloca o peculato doloso. E muitos alunos fazem aquela lembrança meio vaga, no peculato extingue a punibilidade. Não. No peculato culposo extingue a punibilidade, mas no peculato doloso é possível falar no artigo 16. Não é? Peculato culposo, extinção da punibilidade. Doloso, artigo 16. Tem mais, crime contra a ordem tributária, apropriação indébita fiscal, estelionato mediante emissão de cheque sem fundo e tantos outros exemplos, não é? Mas, de qualquer maneira, só se cogitará de extinção da punibilidade pela reparação dos danos em casos excepcionais e expressos na lei. Casos excepcionais e expressos na lei. O único que não é expresso em lei, porque decorre de entendimento jurisprudencial, é o estelionato mediante emissão de cheque sem fundo, por força de uma súmula do Supremo, a súmula 554. Súmula 554. A colega perguntou aqui, professor, qual é a lógica no estelionato mediante emissão de cheque sem fundo? Né? Qual é a lógica? Por que incentivar no estelionato mediante emissão de cheque sem fundo a reparação do dano, conferindo a ela o caráter extintivo da punibilidade? A súmula 554 do Supremo, como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Maíra, a súmula 554 do Supremo, ela foi inspirada em critérios de política criminal. Não é? E ela foi elaborada antes da reforma de 84. E antes da reforma de 84 não havia o arrependimento posterior, ou seja, a jurisprudência queria encontrar um benefício para esse que era um comportamento muito comum e que muito mais justificava para o interesse da pessoa que foi ofendida, não é? Que foi vítima do estelionato mediante emissão de cheque sem fundo, muito mais interessava ela receber o dinheiro, enfim, o prejuízo sofrido, o pagamento por aquele valor, do que ver o agente processado criminalmente. Então não tinha o artigo 16 na época, né? Então aí o Supremo criou a súmula 554 e aí ela se manteve até hoje. Não é?
Então essa é a razão. Na verdade é critério de política criminal. Se você procurar um fundamento jurídico aí, um artigo que se aplicaria, uma analogia ou qualquer coisa, você não vai encontrar. Tá bom, Maíra? Pessoal, aliás, reparação do dano é um tema para dissertação, meu modo de ver, espetacular. Por que eu qualifico assim, como tema para dissertação de concurso? Porque quem disserta bem a respeito desse assunto tem uma visão ampla do direito penal. A reparação do dano, ela se dá, é citada, é mencionada em vários institutos do Código, com vários efeitos diferentes. Olha, a gente fala em reparação do dano, o aluno automaticamente pensa no artigo 16 e na extinção da punibilidade. Alguns se lembram que ela pode ser atenuante, outros, aí já são poucos, se recordam que a reparação dos danos é exigida no sursi especial, é condição do sursi simples, é requisito do livramento condicional, é requisito da reabilitação criminal. Há ainda aqueles que se lembram que a reparação do dano é requisito para a progressão do regime em condenados por crime contra a administração pública. Enfim, são poucos os que se lembram da lista completa. Eu vou fazer assim, depois que eu explicar o artigo 16, eu ponho uma listinha para vocês de efeitos da reparação do dano, tá legal? Para você se preparar aí para uma eventual dissertação com relação a esse tema. Mas vamos focar aqui no nosso instituto. Quais são os requisitos? Para que o agente se torne merecedor dessa figura do arrependimento posterior. Muito bem. 2 desses requisitos já foram citados na segunda-feira, não é? O primeiro deles, que é o que condiz com a essência desse instituto. Reparação dos danos ou restituição da coisa. E nós dizíamos, lembra, a reparação dos danos tem que ser integral. E, no que se refere à restituição do bem, é preciso que se dê com seu estado anterior preservado, mantido, respeitado, resguardado o status quo ante, o seu estado anterior. Muito bem. Fazia uma ressalva para vocês, não é? A jurisprudência admite o reconhecimento do Instituto quando não houver reparação integral, mas a vítima der quitação, concordando e declarando-se satisfeita, ressarcida com aquele valor, ainda que a menor. Lembra disso? De repente há um acordo na esfera civil, em vez de receber, sei lá, 10 mil reais, que reparariam por completo o dano, a vítima se contenta com 9 mil reais, dando quitação, declarando-se satisfeita, nada mais a reclamar. Pois esse acordo firmado, em que ela reconhece o ressarcimento completo, apesar do valor não ser atingido integralmente, vale na esfera criminal como prova desse requisito que estamos tratando, reparação dos danos ou restituição da coisa. Mas tem que ser integral, hein? Se o sujeito parcela enquanto ele está pagando as dívidas, né? Lembra o exemplo que eu dei na segunda-feira? Funcionário de uma empresa, ele cuidava do caixa da empresa e começou a desviar valores em benefício próprio. Ele pegava dinheiro do caixa da empresa para pagar contas pessoais, apropriação indébita. Descobre-se, né? O pessoal começa a suspeitar, o desfalque, as contas da empresa não batem, abrem uma auditoria, descobrem que o funcionário desviou, apura-se tudo, ele é mandado embora. E aí, na hora de ser mandado embora, com justa causa, ele acaba celebrando um acordo com a empresa em pagar a dívida decorrente do dinheiro que desviou em várias parcelas. Enquanto ele está pagando as parcelas, mas ainda não completou a última delas, não efetuou o pagamento total, é possível aplicar esse benefício? Não é. E olha, aí tem mais coisa, viu? E essas parcelas, se o sujeito quiser pretender o benefício do artigo 16, essas parcelas, a gente vai ver, terão que ser todas elas pagas, sabe até quando? Não precisa nem escrever isso por enquanto, vai ser um requisito autônomo. Todas elas terão que ser pagas até o recebimento da denúncia ou queixa, porque se não pagar tudo até o recebimento da inicial, não dá para aplicar o artigo 16. Tem esse timing processual aí que o legislador exige. Bom,
O segundo requisito é que se trate de um crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. A violência que impede é a violência contra a pessoa, não contra a coisa, não é? Se o examinador perguntar, por exemplo, é possível, em tese, aplicar o arrependimento posterior ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração do bem? O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração do bem é um crime em que há violência contra a coisa. Destruiu a janela, arrombou o portão, quebrou a porta do carro, arrombou o vidro do carro para conseguir, sei lá, subtrair um objeto que estava no interior. Enfim. Nesse caso, gente, é perfeitamente possível aplicar o benefício. O que não pode é crime com violência contra a pessoa, grave ameaça contra a pessoa. Então são crimes, né, esses que não podem, crimes como roubo, como extorsão, não é? Crimes em que, dentro de suas elementares ou circunstâncias, consta a violência contra alguém ou a grave ameaça exercida contra uma pessoa. Tá legal? Uma questão interessante a respeito desse requisito é saber se seria possível aplicar o arrependimento posterior num crime culposo como a lesão corporal ou até mesmo como o homicídio culposo. Lesão corporal ou homicídio culposo. Veja, qual é o argumento citado contra a tese? Não dá para aplicar. Se a vítima sofreu lesão corporal ou se faleceu, ela foi alvo de uma violência contra o seu corpo, contra a sua integridade corporal. Então são crimes em que há, com relação ao resultado pretendido, há, sem dúvida, a violência, não é? A ofensa à integridade corporal ou a supressão da vida, que decorrem de uma situação de violência, né? Violência no sentido de agressão à integridade corporal, agressão à vida. Alguém poderia dizer, professor, o senhor citou homicídio culposo, não consigo enxergar alguém reparando o dano em homicídio culposo, a vítima vai ressuscitar? Não, lógico que não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. É possível falarmos em reparação do dano num crime de homicídio, seja culposo ou doloso? É possível falarmos em reparação do dano? Do ponto de vista jurídico, sim. O que eu quero dizer, você sabe bem, o Código Civil confere todos os parâmetros para a reparação dos danos, inclusive num crime de homicídio culposo. Então a questão é, sim, reparação dos danos é possível, tanto na lesão quanto no homicídio. Como é que eu vou reparar os danos no homicídio culposo? Ressarcindo a família da vítima em todas as despesas decorrentes do óbito, ou seja, os danos emergentes, e em todos os lucros cessantes. Ressarcindo a família em toda a renda que ela deixou de adquirir a partir de então, em virtude da morte daquela pessoa, em virtude do óbito daquele familiar. Era o pai de família que contribuía mensalmente no lar com uma renda X, pois o agente então terá que dar à vítima, da família da vítima, o dinheiro correspondente, né? Pagar a pensão correspondente. Quer dizer, o Código Civil estabelece as bases. Reparação do dano, do ponto de vista jurídico, é viável, pessoal. Não vão ficar mas não, é uma vida e tal. A lei prevê os critérios. O nosso obstáculo aqui não é se é possível reparar o dano, é possível sim, segundo os critérios da lei civil. A dúvida é, podemos superar o segundo obstáculo, porque a lei exige crime sem violência contra pessoas, sem grave ameaça ou violência contra a pessoa? A jurisprudência entende que sim,
entende que é cabível o arrependimento posterior em lesão culposa e no homicídio culposo. Como fica o impedimento legal, já que o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa? Veja, o caminho encontrado pela jurisprudência, e é um caminho que conta com aplauso da grande maioria da doutrina, não é? Não há, digamos, uma oposição forte a esse entendimento jurisprudencial. O caminho é o seguinte: no crime culposo, a violência está no resultado e não na conduta. Então, a conduta do agente nessas infrações não é uma conduta em si carregada, permeada de violência contra a pessoa. A violência se circunscreve ao evento, ao resultado, à consequência do ato imprudente, negligente ou imperito. Então, como a violência está no resultado, mas não na conduta, os tribunais entendem possível a outorga do benefício. Lógico, né? Não que isso seja algo frequente ou simples de acontecer, não é? Porém, é algo que já conta com precedentes dos tribunais. Professor, posso sustentar isso no concurso? Posso. Até do MP? Sim, até do MP. Sustentável até numa prova do MP. Sabe por quê, gente? Pensemos, não é melhor incentivar o autor do fato a reparar os danos pelo ato praticado? E no final, o que nós teremos aqui? Ele continuará respondendo pelo crime cometido, fazendo jus, porém, a uma causa de diminuição da pena. Ele não vai fugir do processo, ele não vai, entre aspas, fugir da condenação, não, nada disso, nada disso. Ele simplesmente vai ser, em virtude da perspectiva de adquirir esse benefício legal, incentivado a reparar o dano. Acho uma solução político-criminalmente, olha aí, Maíra, político-criminalmente satisfatória, né? Um entendimento dos tribunais político-criminalmente satisfatório e adequado. Fechado? Bom, vamos ao próximo requisito. Deixa eu ver como é que a gente está fazendo. Estamos numerando. Então, vamos lá. Terceiro requisito. Super importante, galera. Ato voluntário do agente. Ato voluntário do agente. Olha, este é interessante desdobrarmos aqui, ó. Ato voluntário do agente. Em primeiro lugar, o destaque para a exigência da lei no sentido da voluntariedade no ato de reparação ou restituição. Voluntariedade no ato de reparação ou restituição. Deve haver voluntariedade. Haverá situações em que o sujeito repara o dano porque condenado numa ação civil. Ora, esse indivíduo que foi processado na esfera civil pela vítima e cumprindo a sentença do juiz da vara civil, indenizou o autor da ação, vítima do crime, evidentemente que não faz jus ao benefício. Nesse caso, a reparação terá sido involuntária, porque decorrente do cumprimento de ordem judicial. Tem que ser efetivamente um ato voluntário. E aí eu vou te fazer uma pergunta, eu creio que você vai responder assim, mas num clique, numa fração de segundo. Mas vamos lá, é meu dever de ofício te perguntar isso, para a gente destacar esse aspecto importante. Imagine assim, o sujeito cometeu um crime de... aquele funcionário que praticou a apropriação indébita, que desviou o dinheiro da empresa. Esse funcionário contrata um advogado. E o profissional o aconselha, olha, eu fui lá na delegacia, eu consultei o inquérito, eu li todos os depoimentos, eu vi os documentos anexados ao inquérito, e eu posso dizer para você, com toda franqueza, meu conselho profissional, olha, a coisa está feia, não tem como você escapar de um processo criminal, e pensando no pior cenário, que é lá na frente, você ser condenado, conselho que eu te dou, faça o que a empresa está pedindo e devolva todo o dinheiro, ou seja, repare o dano.
O advogado está pensando no artigo 16, né? Vai que ele é condenado lá na frente, aí eu consigo já pleitear a aplicação do artigo 16 em juízo. O advogado está, profissional, atuando, pensando na sua estratégia futura. Será, doutor, mas eu não queria pagar, não eu fiquei magoado com aquela... Eles me demitiram, me humilharam na hora de demitir. Falei, pô, também, né? Que você... Bom, tudo bem. Então, não estou... Não, olha, conselho meu profissional, vai lá e repara. E o sujeito, então, por força de uma insistência do seu advogado, resolve indenizar. Vai lá e paga o dinheiro. Ele merecerá o benefício? O ato, nesse cenário, considera-se voluntário, sim ou não? Sim, tranquilo. O que não houve? Isso, não houve espontaneidade. Olha aí, legal, não clique. Não houve espontaneidade, mas houve voluntariedade, e é o que basta para a lei. O que seria o ato espontâneo mesmo? É o ato voluntário cuja iniciativa partiu do agente. Se ele tivesse, puxa vida, né? Trabalhei, sempre me trataram bem, nunca atrasaram meu salário. Quer saber? Eu vou lá e vou reparar o dano. Tudo bem. O ato teria sido espontâneo. E o requisito, voluntariedade, estaria preenchido, porque o espontâneo é mais que voluntário. O espontâneo é o voluntário e mais um pouquinho. É o voluntário mais iniciativa do sujeito. Não precisa tanto, basta que seja voluntário. Mas eu separei ali o item 3 em 2, porque, veja, ato voluntário do agente. Esse do agente aqui precisa ser destacado. Para ficar claro que o benefício só se aplica se decorrente de uma atitude pessoal e não de terceiro. A atitude deve ser pessoal e não de terceiro. E aqui entra em discussão a reparação efetuada por eventual responsável civil. Reparação efetuada por eventual responsável civil. Ou mesmo que não seja um responsável civil, mas no caso dele, aí a discussão talvez tenha um pouquinho mais de importância. Veja, imagine que, sei lá, uma pessoa telefona para uma empresa, prestadora de serviços, reclamando do funcionamento de algum, sei lá, TV a cabo. Liga lá para a prestadora de serviço e diz, olha, o sinal está falho. Estou assistindo o filme, o sinal cai, estou vendo a novela, o jornal, não sei o quê. Vou mandar um técnico. Aí o técnico vai até a residência do cliente para efetuar os reparos. Só que aí o técnico, ele percebe que lá, uma hora ele se encontra sozinho, na sala, naquele imóvel, há um objeto de valor, um dinheiro que foi esquecido ali. O que ele faz? Ele subtrai aquele bem. Subtraiu. Foi embora, consertou, tal, não sei o quê, levando. Qual é o crime que ele praticou? Furto, né? Furto, praticou um furto. Ok. Furto é um crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Portanto, é um crime passível de arrependimento posterior. Pois bem, o cliente tinha câmeras instaladas na sua casa, vamos imaginar. E ele deu falta daquele objeto, reviu as imagens e flagrou o momento, que ficou captado no vídeo, em que o prestador de serviço, o funcionário daquela prestadora de serviço, subtraiu o bem. Foi até a polícia, está aqui, instaurou-se o inquérito policial. Independente disso, o que o cliente vai fazer? Ele vai reclamar com a companhia. Ele vai reclamar com a empresa de TV a cabo, que absurdo, vocês fizeram isso, tal. Estou mandando cópia estou digitalizando e mandando cópia para vocês aí do inquérito policial para investigar com as imagens, inclusive, do funcionário levando a empresa consternada. Não, meu Deus, pelo amor de Deus, nunca aconteceu conosco. A empresa falou, te dou 1 ano de assinatura gratuita, vou cobrar nada e reparo o dano. Quanto foi o valor do objeto? X, está aqui, a empresa depositou. Dano reparado. Ok, mas aí tem o inquérito, o promotor concluída a investigação oferece denúncia e o juiz, ao final, condena. As imagens flagraram a subtração, não tem muita defesa aqui. Fará jus o réu ao arrependimento posterior? Evidente que não. E por que não? Porque a reparação não foi decorrente de um ato pessoal, mas foi efetuada por terceiro. Foi o responsável civil, e não ele mesmo,
que efetuou a reparação. Não fará jus à reparação. Esse responsável civil é um terceiro e quando ela se dá por terceiro, não se aplica o artigo 16. Ainda dentro dessa temática, uma outra situação com relação à qual os tribunais são um pouco mais complacentes. Não sei se justificadamente, mas há uma complacência um pouquinho maior, que é a hipótese na qual os pais reparam o dano decorrente do crime praticado pelo filho. Os pais reparam, filho maior, de 18 anos, não é? Sim, filho maior de 18 anos. Senão teria um ato infracional, né? Senão seria o ECA, não seria o Código Penal. Então, os pais reparam, pessoal, mas como assim? Isso acontece? Isso aí? Sem dúvida, mas sem dúvida. Não é? Rapaz tem 18 anos, a moça tem 18 anos, enfim, mas continua morando na casa dos pais. E aí, esse rapaz, ou essa moça, pratica um crime, um furto. Furtou objeto da casa de um vizinho, começou a andar com más companhias, ouvir más conselhos, ou começou a se envolver com drogas, precisava de dinheiro para adquiri-las, o pai fechou a torneira, porque ele percebeu que o filho estava trilhando um caminho ruim, e ele então, para atender o próprio vício, furta um bem de valor da residência do vizinho. Pronto, sei lá, o exemplo está aí, é furto. O pai fica sabendo, consternado, além da bronca no filho, etc, etc, né? Vê o que ele pode fazer com relação ao filho, ele vai lá no vizinho e fala, olha, pelo amor de Deus, desculpa, o que ele levou? Foi a televisão? Está aqui, ó, quanto custa, tal, vou comprar uma equivalente. O pai vai lá e repara. O filho, condenado pelo furto, fará jus ao arrependimento posterior? Eu não tenho dúvida em dizer que não fará jus ao arrependimento posterior. Porque a lei é muito clara, ato voluntário do agente, o que pressupõe uma atitude pessoal e não de terceiro. E aqui foi o terceiro que se encarregou da reparação do dano. Porém, há, como já adiantava, uma complacência dos tribunais. Há uma corrente expressiva que autoriza a aplicação do artigo 16 nesse caso. Levantando, inclusive, um argumento, que seria um formalismo, um rigor exagerado, exigir que a atitude seja do filho, não valendo a atitude do pai, porque o pai poderia simplesmente entregar o dinheiro na mão do filho, e o filho ir lá e pagar, enfim, o bem do vizinho. Então, há uma complacência. Meus amigos que vão prestar concurso para MP e delegado de polícia, é concurso para ser complacente? Não. Não é, não é. Não é concurso para ser complacente. Então, o que você vai dizer nessas provas? Nananina, não. É? Ato pessoal, não se aplica o artigo 16, foi um terceiro e não o agente. MP, delegado de polícia, a gente aconselha a sustentar que não. Tá legal? Na defensoria, lógico que você vai dizer que é possível, na magistratura, acho que também, vai. Tenda aí para essa complacência. Isso, de novo, né, sempre, gente, pelo amor de Deus, como diretriz geral, como orientação geral, não é? Nas provas da magistratura é muito fácil até, às vezes, você saber a orientação do examinador, né? Basta você entrar no site do respectivo tribunal e fazer uma pesquisa de acórdãos que ele atuou como relator. Aí você faz uma pesquisa temática até. Você consegue descobrir como ele se posicionou, como ele votou no tema A, B ou C. Se de repente vai lá, você acha um acórdão na hora de como ele votou num tema com relação a esse. Aí você já sabe a opinião do examinador. Mas como orientação genérica, é isso que eu sugiro para você, tá bom? Então, MP e delegado não, defensoria e magistratura, a gente indica como afirmativa a resposta, ou seja, no sentido de que seria possível no caso dos pais que reparam em favor do filho. Muito bem. E o quarto e último requisito. Pessoal, quarto e último requisito é aquele timing processual, né, o limite processual. A reparação deve ocorrer até o... Você que vai preencher aqui, será que você sabe? Porque o examinador, na hora da prova, ele tenta te confundir.
ele sabe que você fica na dúvida se é oferecimento ou recebimento. Então, o que ele faz? Ele vai trocar. Ele vai colocar na alternativa o contrário. Qual é o certo? É até o oferecimento ou recebimento? Recebimento. Isso. Recebimento. Olha, pessoal, na dúvida entre oferecimento e recebimento, seja qual for a pergunta, mas você lembra que tem a ver com isso? Na dúvida entre oferecimento e recebimento, assinale recebimento. Porque a maioria dos institutos no direito penal tem como parâmetro não o ofer, mas o recebimento. Tem um instituto cujo parâmetro é o oferecimento. Tem um é o oferecimento, o resto é tudo recebimento. Quer anotar essa dica aí? Anota essa dica, ó. Qual é o instituto que só é válido até o oferecimento? O instituto que só é válido até o oferecimento a gente nem falou disso ainda, a gente nem estudou, vamos estudar em processo, nas aulas de processo que começarão no próximo módulo, não é? É a retratação da representação. Você lembra mais ou menos o que é isso aí? Eu vou te refrescar a memória, não é nada muito absurdo, não, pelo contrário. Retratação da representação, artigo 25 do CPP. Gente, lembra dos crimes de ação pública condicionada? Crime de ação pública condicionada à representação? A vítima tem um prazo para oferecer a representação, não tem? Qual é o prazo? 6 meses. 6 meses. Ok, durante esses 6 meses a vítima oferece representação. Oferecida a representação, a vítima pode mudar de ideia, voltar atrás, retratar-se? A resposta está aí, você sabe inclusive até quando. Sim, ela pode se retratar, e o limite para que ela se retrate é o oferecimento. Oferecimento. O resto, galera, o parâmetro é recebimento. Recebimento. Fechou? Põe essa dica aí que tem esperança que te ajudará. O prazo para representação, você quer anotar? 6 meses do conhecimento da autoria delitiva. Isso tudo vai ser matéria examinada em aula, viu? Fiquem tranquilos. Tudo vai ser examinado em aula. Aqui eu só queria te dar essa dicasinha aí, que eu acho que é importante lá na prova. Porque é muito comum o examinador fazer pegadinha, trocar oferecimento por recebimento, e é natural, não é que o candidato fique na dúvida. Às vezes você estudou tanta coisa, falei, mas aqui o que é mesmo? É o ofer ou é o rece? Não é? Tá bom? Voltando ao nosso instituto, então, a reparação tem esse limite. Deve ocorrer até antes da inicial ser recebida. Até o recebimento da denúncia ou queixa. Agora, tem um detalhe aqui, galera, que a gente tem que levar em conta, hein? Vou ter que fazer esse parêntese processual penal. Vamos ter que fazer um link com o processo penal aqui. Por que o link? O link é para a gente lembrar. Quando, afinal? Quando ocorre o recebimento da denúncia ou queixa? Quando ocorre o recebimento da denúncia ou queixa? Porque a discussão se justifica pelo seguinte: o CPP, no que se refere ao procedimento comum, o Código de Processo Penal, ao disciplinar o procedimento comum, ordinário e sumário, sumaríssimo não está no CPP, né? O sumaríssimo onde é que está? Está na lei do GCRIM. O CPP, ao trazer a disciplina do procedimento comum ordinário e sumário, que foi alterada em 2008, ele, por força de uma redação defeituosa, propiciou uma polêmica sobre quando ocorre o recebimento. Qual é a polêmica? Deixa eu abrir aqui uma tela para a gente visualizar. Veja, se nós colocarmos uma linha do tempo, né, e essa linha correspondente ao rito comum ordinário ou sumário, a gente vai ver o seguinte. Tudo começa com o oferecimento da inicial, seja denúncia ou queixa. Oferecida a inicial, o juiz profere o despacho liminar
liminar no sentido de inicial, né? O despacho liminar, e se os requisitos estiverem presentes, o juiz ordena a citação. Não é? O juiz dá o cite-se. Muito bem. Depois, concretiza-se a citação. Depois da citação, a defesa apresenta a resposta escrita, terá 10 dias para fazê-lo. Dependendo do teor da resposta escrita, em homenagem ao contraditório, ouve-se a acusação, a manifestação da acusação. E aí, galera, depois da manifestação da acusação, há a fase do saneador. E nessa fase do saneador, o Código dá ao juiz duas opções, basicamente. Primeira opção, absolver sumariamente o réu. Fundamento artigo 397 do CPP. Segunda opção, olha como o Código redigiu. Receber a denúncia ou queixa e designar a audiência única de instrução, debates e julgamento. Então, qual é a dúvida? Meu Deus, mas a denúncia já não foi recebida aqui logo no começo? No despacho liminar, quando o juiz ordenou a citação? Como é que o juiz vai ordenar a citação se ele não recebe a denúncia? Sim, mas por outro lado, está escrito que, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz receberá a denúncia ou queixa, ordenando, designando data para audiência de instrução, debates e julgamento. Essa discussão sobre qual é o momento em que se recebe a inicial, ela repercute no direito penal. Ela repercute, por exemplo, nessa matéria que estamos vendo, até quando deve ocorrer, afinal, a reparação dos danos para que nós apliquemos o artigo 16. Repercute também num outro tema de gigantesca importância. Quando ocorre... Nossa, mãe, que caneta tá maluca? Caneta, minha filha, o que aconteceu com você? Estou sobrecarregando você, canetinha? Não, não estou, não. Deixa eu ver se aqui é a posição. Essa discussão também repercute, galera, aqui, ó. Porque o recebimento, 117, inciso 1º do Código Penal, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição. Olha quanto tema importante a gente resolve estabelecendo essa polêmica, não é? Então tem que reparar o dano até o despacho liminar para aplicar o 16, é no despacho liminar que a prescrição se dá por interrompida, ou a prescrição só se interrompe aqui, e aqui, nessa fase do saneador, portanto, será o momento fatal para a aplicação do artigo 16. Lembra aquele exemplo? Lá foi feito parcela. O funcionário da empresa que praticou a apropriação indébita, ele pegou tanto dinheiro, não tinha como pagar tudo uma vez. Então ele fez um acordo com a empresa, parcelou. Ele fez um acordo em, 12 parcelas. Até o despacho liminar ele tinha pago 10 parcelas, vamos imaginar. Mas até o saneador, ele já tinha conseguido efetuar a quitação do débito. O examinador te faz uma pergunta assim, o que você responde? Fará jus ao arrependimento posterior? Percebeu? Olha, gente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que já teve oportunidade de examinar esse tema em mais de uma oportunidade, definiu que o momento adequado para se dar o recebimento da inicial é o do despacho liminar. Então, no exemplo elaborado, o sujeito não faria jus ao benefício. Não faria jus ao benefício. Tudo bem? Para o STJ é ali, naquele momento, né, no despacho liminar. É óbvio que na Defensoria Pública você vai sustentar que a orientação do STJ não é a melhor e que o recebimento da denúncia, como indica o artigo 399, ocorre lá na frente no saneador. Tudo bem? Lá no saneador. Pois bem, posso voltar uma tela aqui? Como é que vocês estão? Estão ainda
fixados nessa imagem? Tem mais alguma coisinha aqui dessa imagem que vocês querem anotar? Então, deixa eu voltar aqui para a tela que a gente está analisando o requisito. Então, a reparação deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou queixa. Quando ocorre o recebimento, nós vimos. Pessoal, pergunta até obrigatória, não é? Se a reparação do dano ocorrer após o recebimento da denúncia, nessa hipótese que a gente formulou, se por STJ é até aqui, e até aqui só haviam sido pagas 10 parcelas, a quitação ocorreu, portanto, durante o processo, depois de recebida a inicial, o quarto requisito não foi preenchido. Nesse caso, se a reparação ocorre após o recebimento da inicial, não aplica o 16, mas é possível aplicar algum benefício? Isso, atenuante genérica. Se a reparação ocorrer após o recebimento da inicial, é possível aplicar a atenuante genérica. Terminamos a aula de segunda-feira falando dela e já estamos rememorando, né, mais uma vez citando essa figura. Atenuante genérica. Artigo 65, inciso 3º, letra B. Qual a atenuante genérica, professor? A reparação do dano. Está escrito lá, reparação do dano. Expressamente previsto no Código como atenuante. O dano tem que ser reparado para a atenuante ser aplicada? Bom, isso é até meio óbvio, né? O que eu vou falar é óbvio. O dano tem que ser reparado até a sentença. Professor, por que é óbvio? Ué, porque a atenuante é aplicada na sentença, né? Se o dano não foi reparado até então, é evidente que o juiz não vai aplicar. Mas está escrito, né? Reparar o dano até o julgamento, até a sentença judicial. 65, inciso 3º, letra B, B de bola. Aquilo ali é um B, por incrível que pareça. B de bola. É isso aí, letrinha B. Última figura. A linha B, ela tem várias atenuantes, né? A linha B, o código descreve assim, ter o agente, logo após o crime, procurado evitar-lhe ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. É o finalzinho. Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Tudo bem? Parte final, finalzinho, última figura. Muito bem. Gente, cumpri aquela promessa lá. Se cai uma dissertação com o tema reparação dos danos em matéria penal, quais são os institutos que você deve lembrar, os institutos que você tem que colocar ali na sua dissertação? Olha, eu tenho certeza que 90% dos candidatos vão fazer isso aqui, ó. Artigo 16. 90% dos candidatos minimamente preparados, né? Minimamente preparados. Que o sujeito que está por fora, paraquedista, não sabe nem por onde começar. Mas os minimamente preparados, ó. Esse básico, galera, eles vão colocar. O 16, o 65, inciso 3º B. E isso eles vão colocar. Alguns vão lembrar também, né, então aqui é o arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição. O 65, 3º B, que a gente acabou de falar, é uma atenuante genérica. Alguns vão lembrar que em casos excepcionais, ela é causa, atua como causa extintiva da punibilidade. E aí eu já citei alguns desses casos excepcionais, né, pessoal? Não precisa repetir, né? Pode ser? Tudo bem? Você me libera dessa? Você já colocou isso no caderno. Em casos excepcionais, atua como causa extintiva da punibilidade. Tá. Esse é o básico do pacote. Agora, o candidato que vai se destacar, aí ele vai colocar muito mais coisa, muito mais coisa. Vamos lá, então? Vamos lembrar quais as outras consequências jurídicas que nós podemos
vislumbrar com a reparação dos danos? Se colocar esse daqui já começou a ficar bonito. 33, parágrafo 4º. Requisito para progressão de regimes. Requisito para a progressão de regimes em condenados por crime contra a administração pública. Requisito para a progressão de regimes em condenados por crime contra a administração pública. Crime que tenha sido cometido depois de 2003, né? Porque essa foi uma inserção no Código Penal e é uma regra gravosa, não se aplica retroativamente. Então, só para fatos ocorridos após 2003, novembro de 2003. Mas tudo bem, também não precisa tanto. Lembrou que é requisito para a progressão de regime em condenados por crime contra a administração, já está espetacular, penso eu. Vamos lá, o que mais? A reparação do dano também é requisito do sursi especial. Artigo 78, parágrafo 2º do Código. Requisito do sursi especial. Essa figura sursi especial, tá bom? Não se preocupa aí, não é com muito detalhe, não. Mas essa figura sursi especial é uma modalidade de suspensão condicional da pena mais benéfica, mais branda para o sentenciado. Tá bom? Para que o agente adquira, tenha direito a esse sursi mais brando, entre outras exigências, tem que reparar o dano. Tá bom? O que mais? Ainda em matéria de sursi, é uma condição obrigatória do sursi simples. Condição obrigatória do sursi simples. Durante a vigência do benefício, durante a suspensão condicional da pena, vai ter que reparar o dano. Ou seja, se reparou o dano antes do julgamento, obtém o sursi especial. Se não reparou antes do julgamento, vai ter que reparar durante o sursi. Se não reparar, o benefício é revogado. Condição obrigatória do sursi simples, como determina o artigo 81, caput. O que mais? Tem mais coisa? Tem. Requisito do livramento condicional. Requisito do livramento condicional. Está lá no artigo 83. Você lembra da liberdade condicional, livramento condicional? Lembra disso daí? Não. O sujeito cumpre pena, né, está lá, a pena está sendo cumprida. Se ele preencher todos os requisitos durante a execução da pena, ele consegue cumprir o restante em liberdade. É a liberdade condicional. Vai ter que reparar o dano. É lógico que o Código, nesses casos em que fala em reparação do dano, ele é sempre cuidadoso. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, né? Então, quando se trata aí de reparação do dano para sursi, para livramento, o Código sempre faz essa ressalva, né? Salvo impossibilidade de fazê-lo. Tem mais, viu? A reparação do dano é um requisito da reabilitação criminal. Reabilitação criminal. Fundamento, artigo 94 do Código Penal. O sujeito é condenado, cumpriu pena, ele quer limpar a sua ficha, ele pede a reabilitação criminal. Vai ter que provar um monte de coisa, entre elas que reparou o dano. Muito bem. O que mais a gente pode atribuir como efeito à reparação do dano? Na Lei 9.099, né, na Lei do GCRIM, que incentiva largamente a reparação do dano, ela também é mencionada em vários contextos, não é? Na Lei do GCRIM, nós podemos ter a reparação do dano como causa extintiva da punibilidade no artigo 74 da lei. 74,
parágrafo único da lei. Esse 74, parágrafo único, galera, ele trata do seguinte instituto. É a composição civil, caneta maluca. Sexta-feira está cansada, né, eu acho. Composição civil. Mas que coisa! Estou a 10 centímetros de distância e a bichinha está escrevendo. Composição civil extintiva da punibilidade. É o acordo entre o autor do fato e a vítima na audiência preliminar que, se o juiz homologa, dependendo do crime, extingue o direito de punir. Dependendo do crime, extingue o direito de punir. Você vai apertar algum dispositivo avançado aí na coisa para ver se consegue melhorar? Legal, show de bola. Galera, ó, detalhe, hein? Essa composição civil extintiva da punibilidade, ela só ocorre, esse acordo só extingue a punibilidade em crime de ação privada ou pública condicionada à representação. Tudo bem? Essa figura, composição civil extintiva da punibilidade, só em delito de ação privada ou pública condicionada à representação. Tá legal? Só ação privada ou pública condicionada à representação. Tem mais coisa, viu, na 9.099 nesse sentido. A reparação do dano é também referida na lei do GCRIM como uma das condições obrigatórias do sursi processual. Olha que equipe técnica competente, hein? Você viu? Agora está funcionando que nem um... Está deslizando a caneta na lousa. Condição obrigatória do sursi processual. É isso aí. Lembra do sursi processual? Está no artigo 89. A suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Muito bem. Tranquilo, gente? Tá bom, né? Deu quantos itens aí? Acho que deu bastante, eu nem sei. Mas tá bom. Deu uns 10 itens, é isso? Deu uns 10 itens. Tá bom. Né? Se der tempo de colocar tudo na dissertação, tá legal. Acho que vai ajudar, sim, vai ajudar. O que eu quero de vocês, pessoal, com esse tipo de dica, é que você saia do lugar comum, que você saia do batidão. Né? Porque o examinador, na prova, ele cansa de ler o batidão. Né? Todo mundo vai falar 16,65, 16,65, 16,65, 16,65. Aí ele vê uma dissertação que colocou 10 itens, ou 9 itens, 8 itens que seja. Não vai dar um diferencial? Uma honra se vai dar, garanto para você que vai. Vai te ajudar sim, não é? A gente torce para isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Meus amigos, agora, o crime impossível. Vamos lá. Crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Crime impossível, artigo 17 do CP. Artigo 17 do CP. Muito bem. Pessoal, tem algumas perguntinhas que chegaram aqui pelo Twitter. Será que? Acho que é o momento agora, né? Já que terminamos o artigo 16, antes de começar o 17, dou uma olhadinha rápida aqui. Caio Ribeiro pergunta. Sei, Caio, será que eu entendi bem a sua pergunta? Não sei nem se você estava acompanhando aí, de repente o Caio Ribeiro nem é aluno e é uma pergunta que foi colocada por algum seguidor. É possível a tentativa no crime de receptação após o agente receber o objeto, mesmo não estando na posse mansa e pacífica? Caio, difícil compreender a sua pergunta, não sei se eu capto o que você quer dizer, porque, veja, posse mansa e pacífica é algo que interfere na discussão sobre a consumação do furto e do roubo. E o STJ já disse que, para a consumação do furto e do roubo, que é o crime antecedente, não é necessária a posse mansa e pacífica. Então, enfim,
Não sei como você vislumbrou essa discussão ligada à receptação. De qualquer maneira, não precisa de posse mansa e pacífica para estar consumado o crime anterior. Consumado o crime anterior, cabe receptação. Se o crime antecedente não requer a posse mansa e pacífica, e a receptação se dá após a sua consumação, né, então, como consequência, né, a gente deduz o mesmo raciocínio, caberia sim, então, um crime de receptação nesse caso. Muito bem. William, bom dia, professor. Manda um abraço para o colega Leandro de Cuiabá. Legal, um abraço. A Luane também pergunta do livro. Não, o livro é da editora Saraiva, não é dessa editora que você colocou aqui, não. Muito bem. Não, esse é a editora Saraiva. O Alessio perguntou assim, bom dia, professor. Esse requisito, ato voluntário, do arrependimento posterior, é igual àquele do arrependimento eficaz? Exatamente, Alessio. Basta a voluntariedade e não se exige espontaneidade. É isso. Legal. Dali, professor, diz o Augusto aqui, um abraço para vocês, todos aí de Pelotas, Rio Grande do Sul, recebendo a denúncia, é decisão ou despacho? Bom, Alessio, aí já é uma pergunta fugindo, mas tudo bem, Alessio. É decisão interlocutória simples, tá bom? Recebendo a denúncia é decisão interlocutória simples. Despacho, digamos assim, é um nome que a gente usa na praxe forense, mas tecnicamente é uma decisão interlocutória simples. A Natália diz que é de São José dos Campos, um abraço para você. Perdeu o final da primeira parte da lista de arrependimento posterior? Primeira parte da lista de arrependimento posterior ou primeira parte da lista de reparação do dano, lá, de efeitos da reparação do dano? Não sei, Natália, não sei o que você, mas deixa eu responder a última pergunta que chegou aqui no Twitter. Se porventura a Natália está se referindo a essa lista, deixa essa lista aí. Fica com essa imagem na tela para a Natália de São José dos Campos, enquanto eu respondo a pergunta de outra Natália. Professor, o furto de uso entra na nossa lista de reparação do dano ou seria crime impossível, porque não expôs o bem jurídico, patrimônio, não expôs a perigo o bem jurídico, enfim, não entendi bem aqui a parte final, mas gostei da Natália, e o nome dela aqui no Twitter é @pontedeouro, @pontedeouro. Show de bola! Natália é penalista, @pontedeouro é penalista. É ou não é? Que é? Natália, posso te chamar de desistência voluntária, arrependimento eficaz? Não é o nome que a doutrina dá para desistência? Eu falei da Ponte de Ouro, não falei? Não é o nome que a doutrina dá para desistência voluntária? Então, Natália, vulgo desistência voluntária, arrependimento eficaz. Muito bem, querida, isso aí. Furto de uso, né? Vocês lembram qual que é a discussão envolvendo o furto de uso, não? O furto de uso é uma conduta penalmente atípica porque não há o ânimo de assenhoreamento definitivo. Isso é matéria que você estuda na parte especial, né? Subtrair para si ou para outrem coisa lei móvel. Se o furto era de uso, não houve elementar para si ou para outra. A conduta é atípica, né? É um caso de atipicidade, por falta do elemento subjetivo indispensável à configuração do furto. Então, não sei bem, Natália, se a gente poderia falar em reparação do dano aqui, né, naquela lista. Não, tem pertinência o que você citou, né? Eu só teria um pouquinho mais de cuidado, porque nessa situação não há crime desde o início. O fato é atípico, né? Pela falta do elemento subjetivo ligado ao crime de furto. Legal. Aliás, a pergunta da Natália, não a pergunta não, o nome aqui da Natália no Twitter me lembra de outro detalhe, hein? Você sabe que tem doutrinador que chama a reparação dos danos, aliás, desculpe, que chama o arrependimento posterior do artigo 16 de ponte de prata? É muita criatividade, não é? Ponte de ouro, a desistência voluntária, arrependimento eficaz. Ponte de prata, o arrependimento posterior. Mas é uma falta do que inventar, né? Meu Deus do céu. Bom, amigos, crime impossível agora. Artigo 17. Essa figura crime impossível também é chamado, já usamos essas expressões anteriormente, não sei se você lembra, de tentativa inidônea ou inadequada. Não são nomes muito corretos, porém tradicionalmente utilizados. Tentativa inidônea ou inadequada. Há quem use ainda o termo quase crime. Crime possível ou quase crime. Agora, olha só. Acho super importante, gente, super importante, a gente ter uma primeira informação na nossa mente.
o que é impossível na figura chamada crime impossível. Alguma coisa é impossível nos casos em que se aplica o artigo 17. A gente precisa entender o quê? O que é impossível aí? Sabe o que é impossível, gente? O que é impossível nos casos de aplicação do artigo 17 é a consumação do crime. O artigo 17 refere-se a situações em que jamais, nunca o crime seria consumado. Então, o que há de impossível no crime impossível é a consumação. São casos em que a consumação do crime jamais poderia ser atingida. Totalmente impossível, hein? Totalmente impossível. E o Código detalha, não é? Detalha quando que se reconhece ou se pode reconhecer essa figura. De qualquer maneira, já adianto para você, sendo impossível, completamente impossível, a consumação, então, diz o Código, não se pune a tentativa. E não se pune a tentativa, mas o agente responde pelos atos praticados, né? Bom complementar. Não se pune a tentativa, vírgula, mas o agente responde pelos atos praticados. Muito bem. Ô, Natália, você não ficou chateada, não? Não estava tirando sarro de você, não, querida. Não, de coração. É que eu achei bonitinho o seu @Ponte de Ouro. Tá bom? Beijão para você, Natália. Não queria te deixar. Será que eu te deixei chateada? Não. Se te deixei, foi involuntariamente. Adorei o seu arroba aí. Sério, sério mesmo. Mostrou que você é penalista. Me identifiquei com você. Curti. Muito bem. Se fosse o Facebook, eu ia colocar o curtir. Galera, mas vamos falar aqui, ó. Não se pune a tentativa, não é? Essa expressão, ela é utilizada em vários dispositivos legais. Já mencionamos 2. E ela abre a discussão sobre a natureza jurídica do Instituto. Onde mais a lei diz não se pune a tentativa, não se pune a tentativa? A lei diz não se pune a tentativa na desistência voluntária e arrependimento eficaz. A lei diz não se pune a tentativa de contravenção penal. E a lei diz aqui, não se pune a tentativa no crime impossível. E eu pergunto, quando a lei fala não se pune a tentativa, e o agente só responde pelos atos praticados, ok, mas o não se pune a tentativa, qual a natureza jurídica do Instituto? Sempre se abre uma discussão. Aqueles que vão dizer, a tentativa existe, mas não é punida. Esses que enxergam uma verdadeira tentativa, porém isenta de punição, dizem, causa de exclusão da punibilidade. Não, porque eles enxergam a tentativa, mas não há punição. Então, nessa corrente primeira corrente, causa de exclusão da punibilidade. Agora, há aqueles que dizem, não há nem que se falar em tentativa. Não é possível nem enxergar aqui uma tentativa. Esses dizem, então, ainda que a redação seja não se pune a tentativa, o que verdadeiramente ocorre é que não existe a tentativa. O que verdadeiramente ocorre é uma causa de exclusão da tipicidade da tentativa. Então, essas são as 2 correntes sobre a natureza jurídica. Corrente 1, causa de exclusão da punibilidade. Qual é a maneira de enxergar a que essa corrente conduz? Ela existe, mas não é punida. A outra corrente, causa de exclusão da tipicidade. Como esta enxerga o fenômeno? Como se a tentativa nem existisse. Qual a melhor corrente para o concurso? A segunda, com certeza. Causa de exclusão da tipicidade. Então, aqui no crime impossível, pessoal, diga lá na prova, não há tentativa no plano da tipicidade. Por isso, o agente só responde pelos atos praticados. E não há tentativa no plano da tipicidade, porque são casos em que o bem jurídico não sofre qualquer risco.
São situações em que é totalmente impossível consumar o crime, totalmente impossível atingir o bem jurídico protegido. Não há tentativa. Por quê? Por quê, professor? Por que não há? Ela não se configura no âmbito da tipicidade? Por que ela não existe? Porque, reitero, o bem jurídico, nesses casos, não sofre em absoluto qualquer risco, qualquer perigo. Tudo bem? Veja, o legislador descreve duas situações que caracterizam o crime impossível. Quais são elas? O crime impossível pode se dar em virtude de uma absoluta, essa palavra é importante, hein? Em virtude de uma absoluta ineficácia do meio ou por força de uma absoluta impropriedade do objeto. Absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto. Eu vou começar distinguindo, que acho importante, o que é ineficácia do meio e o que é impropriedade do objeto, galera. Acho que é bom começar por aí, porque eu já vi perguntinha, mais de uma vez em prova, no sentido de que você coloca lá no teste, não só para saber se é crime impossível, mas você tem que indicar no final se é crime impossível ou por absoluta ineficácia do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto. Então a gente tem que saber distinguir. Vou dar um exemplo, vamos ver se de pronto assim você já enxergaria direitinho. Duas pessoas discutem acirradamente, e uma delas, mais exaltada, percebe que sobre uma mesa há um revólver, cuja origem ela desconhece por completo, mas ela está tão exaltada e enfurecida que num momento de ira pega o revólver e fala: vou te matar, você aprender a respeitar as pessoas. E puxa o gatilho. Na hora de puxar o gatilho, sabe o que acontece? É uma bandeirinha escrito bang, ou um jatinho de água, alguma coisa assim. Bom, nesse caso, a vida do interlocutor não sofreu absolutamente nenhum risco, nenhum perigo. Esse é um exemplo em que não se pune a tentativa de homicídio. Esse é um exemplo em que não há tentativa de homicídio. Pois bem, mas nesse caso houve crime impossível por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta ineficácia do meio? O que vocês responderiam aqui? Impropriedade do objeto ou ineficácia do meio? Ok. Acho que estão num bom caminho. Para quem ficou um pouco na dúvida, é só você entender que meio e que objeto são esses. Pronto, aí matou. Quando a lei fala em ineficácia do meio, está se referindo ao meio executório. E quando fala em ineficácia do objeto, alude ao objeto material do crime. Tudo bem? Absoluta ineficácia do meio é o meio executório. Absoluta impropriedade do objeto é o objeto material do crime. Objeto material do crime. Muito bem. O que é mesmo objeto material? Eu já falei umas 200 vezes, né? Você não aguenta mais. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. E o mais curioso é que essa manhã eu estava respondendo pelo Twitter, antes de entrar na aula de vocês. Professor, o que é objeto material? E mais uma vez respondi, a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta, não é? Diferente de objeto jurídico, né? Que é o bem jurídico protegido. Galera, bom, mas enfim, o que importa para a gente? No nosso exemplo, absoluta o quê? Ineficácia do meio. Uma arma de brinquedo é um meio absolutamente ineficaz para cometer um homicídio. Para cometer um homicídio. Olha, se eu fosse examinador, eu pegava a arma de brinquedo e formulava 1001 exemplos para o candidato só para ver como é que ele se saía. Porque a arma de brinquedo, ela gera o crime impossível quando a gente está falando de um caso como homicídio. Mas se eu estivesse falando, por exemplo, será que seria crime impossível também? Será que seria ineficácia do meio? Se eu disser assim, ó, bom, o sujeito foi, disparou, viu que saiu a bandeirinha ou saiu o jatinho d'água, aí, sei lá,
ele perdeu a compostura, ficou até um pouco sem graça, começaram a rir, sei lá. Ah, tudo bem, vai, deixa quieto. Deixou a arma de brinquedo ali e foi embora. Aí o dono da arma de brinquedo falou, meu revólver aqui. Colocou na cintura e saiu embora, caminhando pela rua. A polícia para o sujeito. Está com volume aí, rapaz, na cintura, levanta a mão. Polícia, suspeitou, né? Viu o volume na cintura. Polícia suspeitou, levanta a mão, polícia examinou aquele objeto e viu que era uma arma de brinquedo. Legal. Ocorreu crime de porte ilegal de arma de fogo? Não. Mas por quê? Por absoluta ineficácia do meio? A arma é o que para o crime de porte ilegal? Objeto material. Então, nesse caso, o que a arma agora se transforma, a gente mudou o crime, a arma agora se transforma em, não mais em meio, mas em objeto material. Então, agora é crime impossível por absoluta impropriedade do objeto material. Ó, dá para brincar, hein? E agora o terceiro exemplo. O sujeito que está com a arma de brinquedo, ele é liberado pela polícia, não tem como fazer nada, a arma de brinquedo, não é? Não há crime de porte ilegal. Aí a polícia se afasta, passa um tempinho e olha só, é um bandidinho que está com a arma de brinquedo para assaltar as pessoas. E ele então aborda uma pessoa, aponta a arma de brinquedo. Ó, outro dia eu saí aqui do Damásio com o meu carro para ir para o MP é perto aqui do Damásio. Estava parado no trânsito, aí eu já percebi um sujeito, veio com a mão na cintura, verdade, isso aconteceu no passado, retrasado. Veio com a mão na cintura e eu já percebi, falei, dancei, né? Pegou. E começou a bater com a arma no vidro do carro. Passa o relógio, passa o relógio, passa o relógio. Mas aí deu para ver que a arma era de brinquedo. Aí eu me enrolei e falou, o quê? Não estou ouvindo, não, o quê? Qual o relógio? Quer dinheiro também e tal, não sei o quê, enfim. O sujeito foi embora, ele percebeu que eu estava demorando muito aí. Depois eu pensei, como eu sou otário, né? Que eu devia ter dado o relógio, né? Pois é, mas é que eu via o plástico. Deu para ver que ele ficou batendo com o cano no revólver, bem aqui do meu lado, e como eu já percebi a aproximação, não me pegou de surpresa, né? Eu já via o sujeito vindo assim, mal intencionado, falei, já era. Aí já fiquei olhando e tal, aí vi o plastiquinho ali, mas não dá, né? Bom, não devia ter, me arrependo amargamente, né? Porque, tudo bem, graças a Deus, no final feliz. Bom, mas, e aí? Eu fui vítima de uma tentativa de roubo, ou não se pune a tentativa, aplicando-se o crime impossível? E aí? Uma pessoa que usa uma arma de brinquedo para praticar um roubo. Tudo bem, no meu caso não deu certo, mas poderia ter dado, né? Eu acabei de falar que eu deveria ter entregue, né? Entrega o relógio para não correr o risco. Vai que. Bom, e aí? O sujeito que pratica um roubo com arma de brinquedo pode ser beneficiado pela figura do crime impossível? O que você acha? Não, por que não? O pessoal está dizendo que não aqui no estúdio. Pessoal, vocês concordam aí nas unidades? Por que vocês acham que não? Exatamente, porque a arma de brinquedo, utilizada como meio executório do roubo, é um meio executório que serve de maneira eficaz para exercer o quê? A grave ameaça. Ela não mata a vítima, mas ela é um meio eficaz e idôneo para a grave ameaça, para a intimidação, para a atemorização da vítima. Quantos roubos não são praticados com arma de brinquedo todo dia? Esse que não conseguiu levar o meu relógio, certamente levou mais alguma coisa de alguém aí, com aquela mesma arma de brinquedo. É evidente que a gente não pode falar em crime impossível. Pensando no roubo, por quê? Porque se é viável consumar o crime daquela forma, então já está descartada essa figura crime impossível. Gente, o que nós começamos na abertura do tema? O crime impossível refere-se a casos em que, pela forma como o ato ocorre, é impossível a consumação. Alguém consegue consumar o roubo intimidando a vítima com arma de brinquedo? Ou se consegue. Lógico, aí vai ter uma outra discussão, pelo amor de Deus, não confunda as coisas, quer saber, mas e a causa de aumento? Porque tem a causa de aumento do roubo, que é o emprego de arma. Aí é outra coisa. Aí é outra discussão. Eu não estou entrando na discussão se encaixa na causa de aumento. Na aula de penal especial você vai ter isso. O professor vai examinar isso, tá bom? Tem a discussão, etc. Se encaixa ou não encaixa. Minha preocupação é,
a arma de brinquedo, independente de saber se ela agrava a pena do roubo, ela é meio idôneo para o crime patrimonial? Super idôneo, super idôneo. Então, há sim tentativa de roubo. Tá legal, gente? Vocês viram, ó, a gente falou em arma de brinquedo como crime impossível por absoluta ineficácia do meio, crime impossível por absoluta impropriedade do objeto e como tentativa. Se não até como crime consumado, hein? A depender da situação concreta. Uma pergunta aqui na sala, pois não, pois não. Oi? Se é uma arma muito de brinquedo mesmo? Ah, bom, não, peraí, né? Nerf. O ladrão vem com a Nerf. Não, aí não dá, né? Não, com certeza. A colega também, ela deu uma exagerada aqui, mas é uma exagerada pertinente. Como é que é seu nome mesmo, querida? A Priscila. Não, Nerf não dá, né? Ó, mas uma coisa, Priscila, se o crime se consumou, esqueça o artigo 17, hein? Porque, olha, a Priscila falou assim, Nerf, tá bom, chama a pessoa com a Nerf, né? Eu vejo até aquela, como é que fala, ventosa, né? Nerf, falou, cara, você quer brincar agora de Nerf comigo? Não vai rolar, né? Não vai rolar. Tudo bem, agora, se o sujeito chega com a Nerf, mas ele tem, vamos dizer, 2 metros de altura e fala, vou dar com a Nerf no teu nariz, eu entrego o relógio, pô, não é? E o que eu quero dizer, Priscila, ó, legal a gente discutir isso, porque, gente, se o crime está consumado, acabou, não tem... Como é que a gente vai falar em crime impossível se esse crime aconteceu? Você percebe, Priscila? O crime impossível são situações em que não houve a consumação, mas era impossível ocorrer. Se de alguma maneira era possível ocorrer, tentativa, ou se houve a consumação, crime consumado. Tá bom? Fechado? Muito bem. É isso daí. Legal. Estou acompanhando aqui vocês. Viu? A Natália não ficou chateada, não. Mas que bom, Natália. Legal. Muito bem. Depois eu respondo a tua pergunta, Stefano. Deixa eu só continuar aqui. O Stefano fez uma pergunta, acho que não consegui ler tudo, mas parece interessante aí, ligado ao nosso tema. Mas deixa eu voltar aqui para o quadro, porque a gente não pode dar menos importância para essa palavra aqui, na compreensão do Instituto. É preciso que haja uma absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Não podemos confundir ineficácia ou impropriedade absoluta com ineficácia ou impropriedade meramente relativa. Vamos diferenciar então. Quando que se fala em ineficácia ou impropriedade absoluta? Absoluta quer dizer total. Total, constante, é aquela hipótese na qual a consumação é absolutamente inviável. Então, absoluta significa total, completa, constante. É assim que você tem que compreender. Total, completa, constante, consumação inviável. Fisicamente, no mundo da física, fisicamente impossível. E relativa. Ineficácia relativa, impropriedade relativa. Relativa, gente, é a ocasional, circunstancial, episódica, momentânea. Mas se você percebe que qualquer um desses adjetivos se aplica ao caso, não é absoluta e relativa. Quais são? Ocasional, circunstancial, episódica, momentânea. A questão é ocasional, circunstancial, episódica, momentânea. Não deu certo na hora, mas poderia ter funcionado. Poderia ter funcionado, então é relativa, não é absoluta. Tudo bem? Olha, 2 exemplos clássicos para diferenciar o absoluta da relativa. Tá legal? 2 exemplos clássicos. Primeiro exemplo. Homicídio, arma de fogo. Agora a arma é verdadeira, hein? Vamos lá, 2 pessoas discutindo aquele exemplo, né? Discussão acalorada, um revólver de origem desconhecida sobre a mesa.
Aquele mais exaltado pega o revólver. Essa arma é verdadeira. É verdadeira. E está municiada. E ele então mira na pessoa, puxa o gatilho, mas o projétil não é deflagrado. A bala não sai. O projétil não é deflagrado. A bala não sai. As pessoas que viram aquela cena se assustaram, a própria vítima, né, percebendo que o projétil não foi deflagrado, ela conseguiu reagir e desarmar o sujeito. A polícia é chamada, ele é autuado em flagrante, a arma é apreendida e periciada. Não é isso que vai acontecer, o destino natural é esse. Se foi preso em flagrante, a arma vai ser apreendida e submetida a um exame pericial. Essa é a rotina investigatória básica. Pois bem, suponha que os peritos concluam que aquela arma verdadeira e municiada encontra-se completamente incapaz de desferir tiros, totalmente quebrada. Qual será a conclusão nesse caso? Crime impossível. Arma totalmente quebrada. Os peritos fazem o exame e dizem, essa aqui não dispararia nunca um projétil. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Agora, se a conclusão do laudo pericial for arma que apresenta falhas em seu mecanismo de percussão e disparo. E aí os peritos vão colocar isso no laudo, eles vão fazer testes, eles vão colocar projétil e vão disparar para ver se sai algum. E eles colocam lá, arma que apresenta falhas em seu mecanismo, porém é apta a deflagrar projéteis de arma de fogo. Ou seja, dá para disparar bala, consegue dar tiro com aquela arma, mas ela está falhando muito. Nesse caso, o que acontece? A ineficácia se revela relativa e não absoluta, e nós temos aqui uma tentativa de homicídio. Olha só, hein? Dependendo do resultado dessa perícia, não há tentativa de homicídio ou existe a tentativa de homicídio. Tudo bem? Outro exemplo clássico, pessoal, envolve o furto, não é? Exemplo clássico, Nelson Hungria formulava esse exemplo, muito, né, os autores repetem, a gente repete esse exemplo. A pessoa está, a vítima do furto, parada, vamos dizer, aguardando a chegada de um ônibus, de um coletivo. Distraída, pensando na vida, sei lá. E aí, então, o sujeito chega discretamente por trás da vítima do furto e, sem que ela perceba, consegue colocar a mão dentro do bolso, mas não tira nada. O bolso estava vazio. O ônibus da vítima chega ao local, ela ingressa no coletivo e vai embora. Bom, houve tentativa de furto, o ladrão foi lá discretamente, colocou a mão no bolso, a vítima nem percebeu, só que não tinha nada. Houve tentativa de furto? E aí a doutrina diz, bom, depende. Se a vítima não portava nada consigo, nenhum objeto de valor consigo, não tinha nem um dinheirinho ali, nada, mas, professor, mas aí como é que ela ia pegar o ônibus? Bom, também boa pergunta. Não sei, pode ser idoso, né? Idoso tem isenção? Como é que é? Ou é meia no busão? Como é que é? É isento? Pronto, é um idoso. Ufa! Né? Porque senão como é que ia pagar o busão, né? Então é idoso, era um idoso. Não tinha nada, zero. Crime impossível. Agora, não era um idoso. O passe do ônibus, o dinheirinho do ônibus, ou a carteira estava em outro bolso. Tentativa de furto. Tudo bem? Não tinha nada de valor consigo, crime impossível. Tinha, mas o agente só não acertou o bolso. Crime tentado. Tá legal? Muito bem. Ainda mais alguns exemplos clássicos, pessoal. Imagino que o examinador fique em algum desses, né? Com relação ao aborto. 2 exemplos clássicos de crime impossível envolvendo aborto. O primeiro exemplo é o da moça que acredita estar grávida, mas na verdade não está, gravidez psicológica, e toma um remédio abortivo. Evidente que é crime impossível, né? Como é que a gente pode falar em tentativa de aborto se a mulher sequer estava grávida? Crime impossível por que razão? Absoluta o quê? Absoluta impropriedade do objeto. Absoluta impropriedade do objeto, objeto material. Absoluta impropriedade do objeto. Legal. Ou ainda, mais um exemplo envolvendo o aborto, só que agora absoluta ineficácia do meio.
A mulher está grávida, né? Realmente há uma gestação, ela está grávida. Ela rejeita a criança, não quer a criança, e se aconselha com uma amiga. Como eu faço para tirar o bebê? E a amiga passa para ela uma simpatia. Na lua cheia, meia-noite, vai com a barriga, aponta para o luar, passa uma folha de arruda, faz uma reza, e aí a mulher faz tudo que a amiga sugeriu, mas não dá certo. Tentativa de aborto? Não dá, né? Não dá porque o meio executório é absolutamente ineficaz. Tudo bem? Tranquilo? Esses são os exemplos mais citados, né? Agora, olha uma discussão processual super relevante. E é justamente em torno da questão ineficácia absoluta e ineficácia relativa. Isso acontece muito, acontece muito. O sujeito ingressa numa loja de conveniência, ou num supermercado, ou, enfim, num estabelecimento empresarial qualquer, loja de roupa, essas grandes lojas, aí, grandes cadeias de roupa e tal, loja de conveniência, supermercado. Muito bem. Na hora que ele ingressa, ele já começa a ser, de longe, discretamente observado pelos funcionários. Pode até ser que essa vigilância ocorra por câmeras instaladas no local. Então já começa lá, ou começa a ser filmadinho assim, passo a passo ele é filmado. E os funcionários, ou a câmera, capta o momento em que ele, vamos imaginar que seja um supermercado, em que ele abre o casaco, pega um uísque, sei lá, um uísque caro, tal, coloca dentro do casaco, discretamente. E ele vai lá, continua andando, tentando disfarçar, e aí passa pelo caixa sem efetuar o pagamento. O pessoal fica aguardando, né? Vai que ele resolve pagar, né? Então, vamos esperar para ver o que ele faz. Passou pelo caixa, não pagou. A hora que ele pisa fora do estabelecimento, ele é abordado pelos seguranças que o surpreendem levando aquele objeto. Tentativa de furto ou crime impossível. Você não tem a dúvida que a defesa vai alegar, e na Defensoria Pública sustente isso, né? Crime impossível. Por quê? A argumentação em favor do reconhecimento do crime impossível seria a vigilância dos funcionários por meio de câmeras ou por meio do acompanhamento real, em tempo real, torna impossível a consumação. Muito bem. Ocorre, porém, que a jurisprudência do STJ e do Supremo já cansaram de dizer que nesses casos existe sim tentativa de furto. Por quê? Porque esse tipo de meio executório, né, sorrateiramente esconder o objeto sob as vestes ou qualquer ou coisa parecida, é um meio eficaz para o furto. Se no caso concreto o plano não deu certo, porque os funcionários perceberam a movimentação suspeita, isso não significa que aquele comportamento é totalmente inapto a consumar o crime. Então, os tribunais dizem aqui, com a orientação pacífica do Supremo e do STJ, esse é um caso de meio relativamente ineficaz. E um argumento que eu acho que é mortal aqui para a tese de defesa, com todo respeito, é o seguinte: não existe sistema de segurança no mundo à prova de falha. Se alguém inventar um sistema de segurança 100% à prova de falha, a gente pode dizer, onde ele está instalado, não há que se falar em tentativa, sempre teremos crime impossível. Se isso existir algum dia, a gente pode reconhecer o crime impossível. Tá bom, gente? Legal? Meus amigos, tempo esgotado. Já temos aí 20 segundinhos para terminar a aula. Vamos encerrar então por aqui, não dá tempo da gente acrescentar mais nenhuma informação. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Me despeço desejando-lhes um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!